Hello students, eu sou Albert e nessa aula eu vou falar um pouco sobre a passive voice, ou a voz passiva em português. A voz passiva, diferente da voz ativa, na voz passiva a gente tem uma inversão do sujeito na frase, onde na voz ativa, quando um jornalista fizesse uma seguinte manchete, a polícia prendeu os meliantes. Isso é uma voz ativa. Mas o que geralmente é usado é a voz passiva, onde vai se fazer uma inversão e vai ficar da seguinte forma: os meliantes foram presos. Aí é opcional se você vai colocar o sujeito polícia. Os meliantes foram presos pela polícia. Mas, consequentemente, se você fala os meliantes foram presos, já vem na nossa cabeça que foi preso pela polícia. E no inglês, ela vai funcionar dessa mesma forma. E a voz passiva, ela geralmente é usada mais para reportagens e coisas do gênero. E principalmente para o modo mais escrito, ela é utilizada mais no modo escrito do que no modo falado. E para essa aula de hoje eu trouxe alguns exemplos aqui. Um exemplo aqui do que seria um active voice, ou uma voz ativa. A gente vem aqui com um sujeito. Humans make mistakes. Ou humanos cometem erro, né? A gente usou a palavra make aqui, mas a gente vai traduzir ela para cometer. Humanos cometem erros. Isso eu estou falando na voz ativa. Agora, trazendo um outro exemplo aqui, a gente tem agora já na passive voice, na voz passiva. No simple past, a gente tem a seguinte frase: Mistakes were made by humans. Ou erros foram cometidos por humanos. E a gente já percebe essa diferença, onde a palavra mistakes, porque na voz passiva o que importa é a ação, não é o sujeito. Por exemplo, na voz ativa, humans make mistakes. O que dá um destaque nessa frase é que humanos cometem erros, certo? Agora, na passive voice, ou na voz passiva, a gente tem uma mudança de protagonismo, onde, na verdade, o protagonista aqui da nossa oração são os erros, ou erros foram cometidos por humanos. Os erros foram cometidos. É opcional. Se eu quiser não colocar esse restante da frase, eu vou colocar simplesmente mistakes were made. Erros foram cometidos. Aí sim eu posso acrescentar por quem? Erros foram cometidos por humanos. E na nossa próxima oração nós temos aqui uma oração no present continuous, onde é a seguinte oração: Mistakes are being made by humans. Onde erros estão sendo cometidos por humanos. A gente já percebe que é a mesma oração, só que no present continuous. A gente vai notar que somente o verbo é o que vai mudar aqui. O sujeito da frase e quem comete ou quem faz a ação do verbo não vai mudar. Sempre são. Essa palavra fica, o mistakes vai permanecer sempre do mesmo jeito. E o que vai mudar vai depender aqui, ó. Se for no simple past, a gente vai usar were made, ou foram cometidos by humans. E a gente pode seguir nessa mesma linha, onde tem no present perfect, nós temos a frase mistakes, continua da mesma forma, e a gente vai mudar simplesmente esse trecho da frase, onde has been made by humans, ou erros estão sendo cometidos por humanos. Isso no present perfect. Agora a gente vai para o futuro. No futuro a gente tem mistakes will be made by humans, ou os erros serão cometidos por humanos. Isso no future.
E vale notar que o verbo ele é sempre no past participle, ou no particípio passado. O verbo made, que a gente utilizou aqui, vai estar sempre no passado particípio. Isso é aplicado para qualquer verbo, para qualquer tipo de verbo, independentemente. Isso aqui você tem alguns exemplos. Um exemplo do simple past, do present continuous, present perfect e do future. Mas esse mesmo exemplo, esse mesmo tipo, pode ser usado para vários tipos de frase. Assim como a voz passiva, ela também pode ser utilizada em afirmações, também negativas e interrogativas. Um exemplo: mistakes were made by humans. Se a gente for colocar na negativa, a gente só vai mudar só esse núcleo aqui da frase. Mistakes were not made by humans. Erros não foram cometidos por humanos. A gente também pode colocar ela na interrogativa. Na interrogativa como seria? A gente vai fazer aquela inversão, né, para frases interrogativas. A gente traz essa palavra lá para o início e a gente vai dizer o seguinte: were mistakes made by humans? Simplesmente a gente vai isso na interrogativa, né? A gente traz para cá e coloca a interrogação no final. Então, a voz passiva ela vai ser usada, repetindo, em frases afirmativas, tanto frases negativas ou também em frases interrogativas. E recapitulando, o verbo sempre fica no past participle, independentemente se a frase está no simple past, no present continuous, no present perfect ou no future. Vai ser sempre dessa mesma forma. E essa foi a minha aula sobre voz passiva e até a próxima, pessoal.